Fala pessoal, aqui é o Augusto e no vídeo de hoje a gente vai conferir todas as novidades do Blender 4.3. Essa atualização é mais uma daquelas atualizações que faz você se perguntar por que diabos esse software é de graça, porque sério, ele parece muito um bug na Matrix. Não tem como um negócio com tanto recurso ser de graça, mas de alguma forma ele é. Já para começar com o pé direito, eles trouxeram o Light Linking para o Eevee. Light Link é uma feature que permite que você faça com que uma lâmpada interaja apenas com um objeto específico ou não interaja com aquele objeto e interaja com todos os outros ao mesmo tempo. Isso era possível apenas no Cycles, mas agora você pode usar isso no Eevee em tempo real. Foi criado um novo node de Metallic dentro do Blender. Esse novo node, o Metallic BSDF, ele é super acurado e ele é bem fácil de utilizar. Então assim, mesmo que você não manje muito de questões de node específicas e tal, esse node ainda tá top de utilizar para criar objetos metálicos. O mesmo sistema que está nele também está no Principled BSDF, então é meio que a mesma coisa. A grande questão desse node é que ele permite que você faça coisas mais avançadas, assim como as coisas que a galera fazia utilizando o OSL, o Open Shader Language. Moral da história, vai dar para fazer com os sliders do Metallic Shader aquilo que muita gente tinha que fazer na programação na cara dura. Essa aqui foi uma atualização que eu gostei bastante, foi adicionada uma nova textura no Blender, a Gabor Texture Node. Essa textura é ótima para criar a sensação de dunas, mas bom, como você está no Blender, quando você começa a fazer as maluquices com ela dentro do Shader Nodes, você consegue efeitos absurdos. Eu já vi bastante potencial nela para melhorar os meus tecidos, mas enfim, experimenta lá e me diz depois o que você achou, tá bom? Para quem renderiza com o Eevee, essa aqui é uma ótima notícia, porque agora você pode pré-visualizar os render passes direto na viewport, coisa que antigamente só era possível com Cycles. Fora outras atualizações muito legais, como por exemplo o Color Balance Node, que eles não mostraram, mas eu vou mostrar para você aqui agora, se liga só. A opção que eu tô falando para vocês que eles não mostraram aqui na tela, ela tá bem aqui, no seu Render Settings, aqui em cima, clicando em Color Management. E é essa opção pra mim que é uma que eles esqueceram de falar o quanto que ela é foda, que é a White Balance. Se liga só, eu vou pegar aqui o meu Sun e eu vou só trazer a elevação dele pra baixo aqui, deixar ele mais caído, de maneira que pareça um pôr do sol, tá vendo? A cena vai ficar toda amareladinha, por causa desse pôr do sol, é natural que o pôr do sol tem aquela cara de gold. Isso é natural porque, bom, é o Golden Hour, que tem esse nome porque fica dourado. Só que nem sempre a gente vai querer que a nossa cena fique tingida pela iluminação externa e tudo mais. É por isso que tem o White Balance, que você pode clicar para marcar ele, pegar o conta-gotas e simplesmente selecionar uma região da cena que esteja branca ou que você gostaria que fosse branca. Eu recomendo paredes, geralmente é o melhor lugar para colocar. Como eu sei que essa parede é branca, se eu clicar nela, vou lá. Com o White Balance, o Blender vai automaticamente tentar descobrir como deixar a cena inteira o mais próximo do branco. E com isso, com um clique, você vai rebalancear as cores da sua cena como se você tivesse mudado a iluminação completamente. Mas não, é só o seu White Balance que foi modificado. E se você quiser, você pode só clicar aqui em White Balance, desligar ele e deixar a sua iluminação com as cores naturais que você tinha na sua cena anteriormente. Na parte de UVs tem uma coisa muito interessante, que é a adição desse modo chamado Minimal Stretch. Esse modo ele aparece na hora que você vai dar um wrap no seu objeto e você vai observar aqui que ele tem um efeito muito legal. Perceba, no modo mais antigo que o Blender tinha, quando você fazia o seu UV Unwrap, perceba que o quadradinho aqui do nariz, ele tá muito maior do que o quadradinho aqui da bochecha. Isso causa distorção na hora que você tá fazendo texture painting ou qualquer coisa do tipo, porque fica uma coisa maior do que você esperava. Foi então adicionado o modo conformal, que ele reduziu um pouco isso, você percebe que aqui na boca mesmo ele deu uma melhorada, né? A boca tava bem marcada e agora não, ela tá um pouquinho menos achatada. E com o minimal stretch, voilá! O quadradinho do nariz tem mais ou menos o mesmo tamanho do quadradinho da bochecha e todos os quadradinhos têm mais ou menos o mesmo tamanho. Isso garante que na hora que a pessoa estiver fazendo texture paint e coisas do tipo, tudo fique do jeito que ela espera, que a resolução não mude muito, etc, etc. Chegando agora na parte de Geometry Nodes, tem tanta coisa aqui que eles mesmos falaram que não tem nenhum título para encaixar tudo, porque realmente é bastante coisa. Mas deixa eu explicar para vocês quais coisas são. A primeira coisa que eles criaram foi essa questão aqui do você poder selecionar objetos específicos dentro de um campo e fazer iterações dentro desses objetos. Isso é uma nova zona que foi criada. No Geometry Nodes se chama zonas, né? Você tem as zonas de simulação e as zonas de repetição. Essa zona de For Each Element, para cada elemento, permite que você interaja com cada elemento da zona separadamente.
dando mais controle para que você possa definir como que você quer trabalhar aqueles objetos dentro daquela zona. Então é mais uma ferramenta que a galera que utiliza Geometry Nodes, do Geometry Nodes que vai permitir que os usuários do Geometry Nodes criem ferramentas para pessoas que não usam Geometry Nodes utilizarem o Blender com mais eficiência. Sim, Geometry Nodes é incrível por causa disso, porque a galera vai criando coisa e o Blender vai tipo se tornando mais poderoso simplesmente porque a comunidade criou coisa dentro dele. Outra coisa que foi adicionada agora foi essa possibilidade de ter gizmos customizados no Geometry Nodes em si. Esse gizmo aqui, ele não representa muita coisa para o usuário primeiramente, porque vai ser o criador do Geometry Nodes, daquela ferramenta de Geometry Nodes, que vai utilizar esse gizmo e vai dar esse gizmo para o usuário controlar do jeito que ele quiser. Isso vai trazer mais usabilidade e flexibilidade, tanto para quem estiver criando as suas árvores de Geometry Nodes e querer fazer padrões mais complexos com mais flexibilidade, sabe? Só clicando e arrastando, quanto para fazer uma ferramenta e falar para a pessoa, utilize um gizmo para mover tal coisa. E a pessoa que baixou o addon, baixou o plugin ou baixou o Geometry Nodes Code no geral, só pegar o negócio e rodar com a própria mão, arrastando com o mouse, o que é muito mais orgânico de fazer, né, do que ficar digitando coisa. No final das contas, melhores formas de utilizar o Blender, principalmente nas partes mais complexas. A parte mais difícil de usar do Blender, que é o Geometry Nodes, agora está se tornando mais simples de utilizar por causa dos gizmos. Foi adicionado também um node que permite você renomear os objetos dentro da sua árvore de Geometry Nodes, o que é bem útil, afinal, você não quer que no final do Geometry Nodes tenha um monte de objetos chamados Cube003, Cube089, você não quer isso. Então você pode renomear os objetos dentro do próprio Geometry Node, deixa tudo muito organizado. E uma das coisas que é bem legal agora é que o Geometry Nodes vai estar funcionando diretamente com Grease Pencil, ou seja, você vai desenhar em 2D no software 3D e ainda animar com Geometry Nodes para poder criar coisas procedurais com 2D. Tipo, o que tá acontecendo? Que programa é esse? Como isso é real? E como isso é de graça? Mas enfim, vários novos nodes foram colocados, e um dos que me chamaram mais atenções foram os nodes de criar avisos, né, que você pode estar colocando dentro da tua árvore de Geometry Nodes, e depois esses avisos vão aparecer para você aqui, dentro da... E depois esses avisos vão aparecer para você dentro dos seus modifiers, ou seja, você pode criar vários avisos dentro do Geometry Nodes para dizer para o usuário que ele está fazendo cagada, ou que ele deveria adicionar coisa X ou coisa Y. E isso é muito legal, porque torna o Geometry Nodes uma coisa ainda mais amigável. Não tem nada melhor do que ter um texto dizendo pra pessoa como fazer a coisa. Então, tipo, faça isso dessa forma, conecte X de jeito Y, e tudo certo. E pra fechar, uma das coisas mais legais de Geometry Nodes que eles fizeram é que agora, quando você dá bake nas suas... E agora, uma das coisas mais legais que eles fizeram para o Geometry Nodes é que quando você der baking, você pode dar o pack dentro da cena do Blender. Dessa forma, o teu baking vai ficar salvo no arquivo do Blender em si, não em nenhum lugar aleatório, tipo em outro canto do seu computador. Isso é ótimo porque, bom, deixa o teu arquivo um pouquinho mais pesadinho, tipo 2 KB, 3 no máximo, dependendo da tua árvore de Geometry Nodes, mas, pelo menos agora permite que você compartilhe esse arquivo com a sua árvore de Geometry Nodes e com os bakes que você criou, tudo no mesmo arquivo, facilitando o compartilhamento, entendeu? É só pegar teu arquivo, jogar para outra pessoa e ela vai ver exatamente aquilo que você estava vendo. E olha que legal, eles deixaram um spoiler aqui na página falando de uma coisa muito interessante. Nas próximas versões, o Geometry Nodes vai ser responsável pelo Hair Dynamics, ou seja, cabelos que se movem com vento e o caramba, e Physics. Então tudo aquilo que no Blender, por enquanto, é de física e sistema de hair que a gente tem que fazer manualmente, vai começar a vir para o Geometry Nodes também, para ficar ainda mais otimizado. Mas eles não deram muitas novidades, eles só deram um spoiler mesmo. Você pode clicar aqui no blog post para ler mais sobre o assunto, mas vamos seguir em frente que ainda tem muita coisa para olhar. O Grease Pencil, aquela ferramenta de animar em 2D no software 3D que permite que você faça os negócios absurdos, tipo o filme do Homem-Aranha. Bom, essa ferramenta foi reescrita do zero, fizeram a versão meio que 2.0, entre aspas, deles, né? E com essa atualização veio muita coisa legal. Uma delas é o sistema de layers, agora você tem layers que você pode colorir e deixar tudo organizadinho do jeito que você quiser. Você também tem um Fill Gradient, né? Se você quiser fazer aquele preenchimento de degradê que tem em todo o software 2D, tipo Photoshop da vida, agora ele tá na cara aqui, você consegue fazer ele de boaça. A ferramenta a borracha, né? Ela era meio bugada porque ela ia apagando os vértices e não apagava o negócio direito. Agora ela realmente parece uma borracha, né? Quando ela apaga, ela vai arrancando os pedaços e tal, em vez de arrancar a linha de um vértice ao outro, que ficava tudo meio craquelado, estranho. E agora não, agora ela funciona muito bem. E por alguma razão eles tiveram que refazer a ferramenta inteira para que ela ficasse desse jeito, né? Bom, vamos agradecer, né? Porque se os caras estão tão preocupados com a qualidade que eles falam, nossa, não tá bom, faz de novo, faz direito,
vamos agradecer, né? Além do mais, tá de graça. Doa pros caras, velho, sério. Tipo, eles fazem um trabalho muito bom pra gente só usar e não dar um centavo pros caras, sabe? Lembrando que o Blender sempre está se posicionando aqui de acordo com a plataforma de VFX do ano, tá bom? Então você tem a VFX Reference Platform, onde tem todos os requisitos que você tem que cumprir para você estar de acordo com a indústria, e o Blender acerta tudo isso um por um, sem dó e nem piedade. Então para todo mundo que disser o Blender não é padrão da indústria, você fala assim, tipo, ó, pega o VFX Platform, né, toda a referência, bota o Blender, junta um com outro e manda o cara a merda. Ou a moça, não sei. Porque sim, o Blender ele está de acordo com tudo que a indústria espera de um software 3D, no caso. Pra galera que trabalha com o Sculpting, essa daqui é sensacional na minha opinião, viu? Incrível mesmo. Foi adicionada agora uma caixa de brushes, onde você pode guardar os seus pincéis. Então os pincéis antigos do Blender não ficarão mais guardados em um lugar aleatório. Os pincéis agora têm a sua caixinha. Só pra você ver, se eu entrar dentro do modo de esculpir agora, você vai ver essa caixa aqui embaixo. Quando você puxa ela, você tem todos os pincéis que o Blender tem à sua disposição, tá vendo? Tem vários pincéis aqui básicos, então, por exemplo, se eu clicar no pincel de Painting, ele vai selecionar o meu pincel de Painting e à frente dele vai estar os outros pincéis de pintura que são relacionados a ele. Se eu clicar no meu pincel aqui de Face Set, mesma coisa, ele vai parar aqui perto do Face Set. Tudo definido assim mais por categoria mesmo. Se eu mexer com o Mesh Filter, ele vai, no caso não aparece nada, porque Mesh Filter não é um brush, né? Mas se eu clicar no Cloth, ele também vai fazer a mesma coisa, e aí você pode selecionar os teus diversos brushes aqui para você estar trabalhando. Esses brushes agora, eles não estão mais presentes dentro do arquivo do Blender da mesma forma que antes, como algo do Blender em si. Agora eles são assets, dentro da sua Asset Library interna do Blender. E o que isso significa? Significa que quando você fizer um novo brush e salvar ele aqui, vai ser muito mais fácil de você compartilhar com outra pessoa, porque ele está na Asset Library. Então é só você compartilhar sua biblioteca com outra pessoa. Dá para mandar até no WhatsApp, se você quiser. E a mesma coisa para a pessoa do outro lado, que se ela fizer um pacote de brushes e vender esse pacote de brushes por R$30 e você quiser instalar, é só você colocar na sua Asset Library. É só arrastar e colar na pasta e fechou. Isso deixa muito mais flexível de você mexer com os seus pincéis aqui dentro do Blender. Ah, e só para avisar, esse sistema também veio para o... Esse sistema também caiu no Grease Pencil, viu? Então você também vai ter os pincéis do Grease Pencil salvos como assets que podem ser compartilhados, jogados para cima para baixo, enfim. Você pode pegar os brushes do Blender e jogar eles num pote se você quiser, porque agora tá muito mais fácil de salvar, de usar, de compartilhar, enfim. Eu particularmente amei. Comenta aqui embaixo se você gostou disso aqui também, tá? Eu achei sensacional. Essa da interface de usuário que eles fizeram eu achei bem curiosa. Ficou bom, ao mesmo tempo que eu achei estranho, mas ficou bom, não vou mentir, eu achei legal depois que eu experimentei um pouquinho. Se você vier aqui no Blender, aqui no layout normal mesmo, para você dividir a tela, você só precisa encostar o seu mouse aqui em cima e jogar ele para frente. Só que olha que interessante, dependendo do que você faz com tua mão aqui, ele muda de comportamento. Olha só. Agora ele tá fazendo aqui embaixo, agora pra cá, criando aqui na metade, tá vendo? Então, tipo, tem diversas formas, tem até uns snap points aqui, ó, de diversas novas formas que você pode estar dividindo a tua tela. Isso é bem interessante. Então, se você clicar e arrastar normal, aqui vai ser o de sempre, só que em vez de ser essa linha, agora são blocos, e como você pode ver, eu posso snapar esse bloco e jogar ele pra cá, por exemplo. Posso dividir isso daqui e jogar ele pra cá, pra baixo, por exemplo. Vê, olha que legal. Eu posso sair da diagonal de cá e vir pra diagonal de cá. Vou lá, eu faço uma troca. Isso é bem interessante. E aí tem uns comandos que já tinha antes, né? Tipo, eu vou dividir aqui em dois de novo, só pra vocês verem. Tipo, se você segurar Ctrl e clicar pra dividir, ele troca de lado a tela, tá vendo? Segura o Ctrl, troca de lado a tela. Você vai alternar os editores. Se você segura Shift e mexe, ele separa uma telinha aqui pra você ter ela separada. Então, pra aquela galera que é viúva de outros programas, né? Que tem sempre umas telinhas voando, é só segurar Shift e arrastar. Ah, isso já tinha antes, tá? Então, assim, não é nenhuma novidade. Eles estão divulgando como se fosse novidade, mas não é. Sempre utilizei isso daqui, deixava o meu shader editor no meu outro monitor ali, exatamente dessa maneira, Shift e Move. E ainda tem uma coisinha a mais. Da própria interface de usuários, eles mostram bem aqui embaixo que você tem como ligar uma opção para que quando o seu mouse estiver próximo das bordinhas, ele fique tudo azulzinho para você saber se está na hora ou não de você fazer esse movimento aqui, que é o movimento de clicar, né, e mover de lado. Então tem como você fazer um azulzinho ali
para poder saber se está acontecendo isso ou não. Eu não sinto necessidade, mas tem gente que sente, né? Então vamos respeitar a galera que vai utilizar o Blender da maneira deles, né? O Blender é feito para nós utilizarmos a nossa maneira. Eles não nos impedem de usar o Blender de uma forma, sabe, nossa. Não precisa ter um padrão Blender. Então, se você ligar essa opção, você vai ver se o seu mouse já está na posição de fazer o movimento da tela e você pode fazer ele. Isso é ótimo, só que você tem que ligar isso separadamente, né? Não vem por padrão. Fora isso, ainda na interface de usuário, se você passar o mouse aqui por cima de uma imagem, ele vai te dar as informações dessa imagem. Então, por exemplo, se eu vim aqui no lado da minha tela, por exemplo, vamos supor nesse objeto aqui, eu clicar aqui para ver as texturas que tem nos meus materiais, ele vai abrir para mim aquela caixinha mostrando como que aquela textura é, tá vendo? Plaster white e tudo mais. Então se eu buscar aqui acho que tem um rock aqui nessa cena, esse compost ground aqui, isso aqui é de um vasinho, tá vendo? Ele mostra a textura quando você passa o mouse por cima. Então você não tem que mais ficar chutando ou tentando imaginar qual é a textura, é só deixar o mouse em cima e ver qual é a textura que você está querendo pegar. E como você pode ver, tem várias dessas pequenas alteraçõezinhas que quando você vai usando, você nem percebe que está usando e que ficou melhor. Muito boas mesmo, na minha opinião. Uma delas que eu posso chamar a atenção é que eles fizeram agora uma atualização nas fontes do Blender, em que todas as fontes e logos, tudo agora não é mais uma imagem, mas sim um arquivo SVG. Dessa maneira, se você deixar o Blender gigantesco, nada fica fora de resolução, fica tudo redondinho, ó, tá vendo? Tudo bonitinho. Ou seja, assim, se você tiver uma super miopia, você precisa disso. Mas, como você pode ver, todas as letras, tem as sombras, tá tudo direitinho. Exatamente que o Blender agora é configurado com esses ícones em SVG, que são vetores, e não com imagens, que quando você dá zoom, ela distorce. Às vezes eu me pego me perguntando, caraca, os caras pensaram até nisso, né, velho? No zoom que você vai dar pra imagem do logo ficar distorcida. Ok. A Blender Foundation também está fazendo agora com que essa versão, a 4.3, seja a primeira versão do Blender que vai funcionar com a arquitetura ARM. Essa arquitetura da Qualcomm, no caso, que é de criação de processadores, é algo físico, tá bom? Então, se você baixar o Blender para ARM no seu PC, provavelmente não vai rodar. Porque é uma arquitetura que está vindo para computadores mais novos e tal, e o Blender sempre tem essa filosofia de estar funcionando no máximo de computadores possível. É engraçado pensar que eles deixaram as versões prontas para funcionar nos computadores antigos, mesmo que seja uma versão mais antiga, mas eles não estão funcionando numa versão mais nova e no computador mais novo, sabe? Então eles tinham realmente que dar a volta por cima nisso, porque é meio feio, né, se não funcionar nos computadores mais novos. Mas enfim, se você estiver fazendo aí o seu notebook gamer muito doido, ele for mais recentes com a arquitetura ARM, não se preocupe, Blender vai funcionar no seu PC também. Também rolaram várias atualizações de qualidade de vida dentro do editor de vídeos do Blender. Essas atualizações trazem coisas que, bom, vários editores de vídeos têm e alguns até não têm, tá? Então o Blender tá ficando bom a nível de superar alguns editores de vídeo. Mas ele tá trazendo várias dessas edições para que você possa terminar suas animações e tudo certinho dentro do Blender sem ter que exportar nada. Isso é bem legal. E você vai ver que, tipo, tem várias coisas que eles colocaram aqui para poder deixar a coisa ainda melhor. E no final das contas são tantas coisas que se eu fosse fazer um vídeo sobre tudo, a gente ficaria numa live de 5 horas. Sim, eu nem tô brincando com você, realmente é coisa pra caramba. Então temos aqui mais alguns highlights de coisas interessantes que eles adicionaram, que eu queria dar moral pra pelo menos duas delas. Que uma que eles colocaram foi adicionar o Fast GI Approximation para o Eevee, que também tem para o Cycles, isso aqui deixa a viewport mais leve na hora de renderizar as sombras, e o Bevel Modifier, que recebeu uma atualização bem interessante que eles simplesmente não quiseram mostrar, mas eu vou mostrar para você. Se liga só, aqui eu tenho um cubo onde eu vou adicionar um modifier de Bevel Modifier, só clicando aqui na busca mesmo, geralmente ele é o primeiro porque é um dos que eu mais uso. Se a gente for aqui dentro do Modifier, você vê que eu mudo o amount dele, eu posso aumentar aqui os segmentos para deixar ele mais redondinho e tal, vou deixar no 1 mesmo por enquanto só para você ver. Só que bem aqui em Limited Methods, você podia mudar para Weight, e aqui em Weight, você simplesmente só tinha acesso a uma coisa, que era isso daqui, o Min Bevel Weight, que só aparece quando você pega o objeto no modo de edição. Quando tu vem aqui e você vê esse Min Bevel Weight em 0, significa que não tem peso de bevel em lugar nenhum. Se você aumentar o Min Bevel Weight, você vai aumentar a quantidade de bevel. E o legal é que com isso você consegue selecionar uma linha, colocar um Bevel Weight nela de 1, por exemplo, e na linha de trás você consegue colocar um Bevel Weight de 0.3, uma coisa assim. Ou seja, você tem a flexibilidade de colocar quanto bevel você quiser no lugar que você quiser. Isso era bem interessante já tava massa. Entretanto, todavia, não tinha essa opção aqui embaixo, que era a Edge Weight. Esse atributo do Bevel Weight agora pode ser removido, olha que loucura, e você pode colocar outros atributos aqui, por exemplo, o VMAP.
você pode utilizar o teu mapa UV para definir como que vai ser o seu bevel na sua cena. Ó que loucura, você pode vir aqui até trocar isso daqui, você pode entrar e colocar coisas como position, por exemplo, para ter algum efeito diferente, você pode colocar qualquer atributo que você tenha aí à sua disposição, como sharp faces e tal. Então assim, achei interessante eles não terem falado, porque isso daqui é poderosíssimo. É só porque realmente vai ser algo um pouquinho mais obscuro, né? Que você vai fazer em modelagens um pouco mais complicadas. Em um cubo isso não faz a menor diferença. Mas é uma opção legal, porque é mais flexibilidade para trabalhar com o modifier, que apesar de simples, traz muita qualidade para o nosso trabalho. E eu repito, a lista com todas essas loucuras aqui que a Blender Foundation fez para melhorar o Blender ainda mais estão aqui na descrição. Se você quiser ver detalhe por detalhe, esmiuçar cada uma das coisas, eu tô deixando o link aqui embaixo para você se aprofundar mais em cada uma dessas atualizações que eu falei. Agora me diz você, qual foi a atualização que você mais gostou? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. E o mais importante, né? Se você gostou desse vídeo, se inscreve.